Queridos, vamos começar o nosso devocional hoje e eu quero compartilhar uma palavra com vocês que Deus colocou no meu coração. Eu confesso que essa palavra hoje foi para mim. Quando eu estava preparando ela, eu preparei hoje de manhã, de madrugada, né? Eu acordo muito cedo, eu acordo umas 4h30 mais ou menos, e faço meus devocionais. Bom dia, Márcia, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Bom dia, Marta, seja bem-vinda, Deus abençoe. Eu confesso que esse devocional de hoje, ele está sendo para mim, desde o momento que eu comecei a meditar na palavra, e Deus falou fortemente comigo essa manhã, através desse devocional. Eu quero compartilhar com vocês o que Deus colocou no meu coração. Bom dia, Cá. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Queridos, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é uma palavra do Senhor para nós, porque o Senhor nos entende. Grave isso. O Senhor nos entende. O Senhor, Ele sabe o que passa aqui dentro. Ele sabe o que passa aqui dentro do nosso coração. O Senhor, Ele sabe o que passa na nossa alma, no nosso espírito. Nunca tenha dúvida disso. Nunca tenha dúvida disso. O Senhor, Ele contempla tudo que nós vivemos, tudo que nós sentimos. Todo sentimento que você tem, todas questões da vida, de repente todos os seus questionamentos, Deus, Ele sabe. Ele sabe. Deus, Ele nos conhece profundamente. Entenda isso, Deus nos conhece profundamente. A partir do momento que você entrega a sua vida para Deus, Ele tem um prazer imenso de cuidar da sua vida. Deus ama estar conosco, caminhando, sustentando, ajudando. Entenda, você não está sozinho, você não está sozinha nesse mundo. Por mais que fisicamente pessoas não estejam com você, por mais que fisicamente você de repente passa por algumas questões da vida, entenda, o Senhor sempre está e estará com você. Por que eu estou dizendo isso? Existem dias, queridos, que a gente acorda já cansado. Tem dias que a gente começa a vida, o dia, cansado. Não cansado fisicamente, porque o cansaço físico ele é fácil de resolver. O cansaço físico ele é fácil. Basta uma boa noite de sono e o cansaço passa. Eu estou falando do cansaço da alma, do espírito, desse cansaço. É um cansaço que não basta você deitar. É um cansaço da vida, da rotina, das coisas. De repente eu estou falando com pessoas aqui que estão vivendo um drama, uma luta, um problema há muito tempo. Há muito tempo. Esses dias eu conversando com uma pessoa, não foi nem um atendimento. Eu acho que foi depois do estudo bíblico lá na igreja, depois da jornada bíblica, né, que a gente tem lá toda terça-feira, que é o nosso estudo bíblico. Uma pessoa conversando comigo ali no café, falou para mim: nossa, pastor, eu estou muito cansada. Eu estou muito cansada. Aí eu falei: você está muito cansada? Ela falou: eu falei: você não dormiu bem? Aí ela disse para mim assim: pastor, se dormir resolvesse era bom. E eu percebi naquele momento que era o cansaço da vida. Sabe, queridos, o tempo vai passando
O tempo vai passando e de repente você não vai vendo as coisas acontecendo. O tempo vai passando e você de repente vê tudo do mesmo jeito. O tempo vai passando e você não vê resultados da sua dedicação, da sua perseverança, da sua oração. Por que eu estou falando isso? Porque isso acontece. Isso acontece. De repente eu estou falando com pessoas aqui que estão cansadas. Entraram nessa live hoje, já estamos aqui com 20 pessoas, louvado a Deus por isso. De repente você entrou aqui hoje pensando, nossa, o que será que Deus tem para mim hoje? De repente você entrou nessa live hoje falando, será que Deus vai falar comigo? De repente você entrou nessa live hoje falando, nossa, eu estou tão cansada, tão cansado. Ei, Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra essa manhã, para mim e para você. A primeira coisa que eu quero deixar claro para você é o seguinte: aquieta o seu coração. Aquieta o seu coração. Deus, Ele contempla tudo que você está vivendo. Seja coisas boas, seja coisas ruins, seja momentos difíceis. Entenda uma coisa: os olhos do Senhor estão sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. E nessa manhã, Ele vai trazer uma palavra para mim e para você. E hoje eu quero falar de um tema que o Senhor colocou no meu coração, que falou fortemente comigo. Essa palavra é uma palavra fresca, vamos dizer assim, saiu agora de manhã. Eu acordei hoje, era 4h15 da manhã, vim aqui para o meu escritório, né? Aqui no apartamento que eu moro, são vários quartos, um deles eu fiz um escritório. E aqui é meu escritório, onde eu fico, onde eu preparo mensagens, onde eu converso com pessoas pelo WhatsApp, atendo pessoas pelo próprio WhatsApp também. Aqui é onde eu exerço o meu chamado, um dos locais, quando eu não estou na igreja. Eu entrei aqui, era umas 4h15 da manhã, me coloquei em oração, meditei na palavra, fiz o devocional escrito que eu já mandei, com certeza algumas pessoas aí já receberam o devocional escrito de hoje, que é um devocional meu pessoal. E eu comecei a orar a Deus e nessa oração Deus ministrou no meu coração. E hoje o tema do nosso devocional é abatidos, mas não destruídos. Abatidos, cansados, mas não destruídos. Eu não sei o que você está vivendo, eu não faço a mínima ideia, mas você está de pé. Eu não sei o que passa aqui dentro do seu coração, da sua alma, do seu espírito, mas você está de pé. Eu não sei por que Deus trouxe essa palavra para mim hoje, mas ela é para você, ela é para mim. Deus quer falar. Deus quer falar nessa manhã comigo e com você. Sabe, queridos, entenda uma coisa: Deus, Ele é soberano. Amém? Deus é soberano. Ele não só criou todas as coisas, Ele não é só criador, mas Ele sustenta todas as coisas. Ele é sustentador. Ele está ativo na sua criação, na minha vida e na sua vida a todo momento. Porque Ele não só cria, Ele também sustenta. E você está de pé.
Entenda que Deus, ele fala através de vários caminhos, de várias formas. Deus pode falar através de uma pessoa. Às vezes ele fala através de uma pessoa, um amigo seu, um vizinho, uma pessoa próxima de você. Deus, ele fala através das circunstâncias, coisas que você vive na vida e você acaba observando que é Deus. Deus trabalhando, Deus fazendo. Deus fala de diversas formas. Diversas formas. Ele fala através de sentimentos, de repente de um sentimento de paz que você está sentindo. Agora entenda uma coisa, Deus sempre, através de pessoas, às vezes ele fala, através de circunstâncias, às vezes ele fala, através de sentimento, às vezes ele fala, mas entenda uma coisa, Deus sempre, sempre fala e falará pela sua palavra. Pela sua palavra. Quando você abre a Bíblia para ler, entenda que é a boca de Deus para você. Quando você vai num culto, quando você vai numa igreja, por exemplo, ali o pregador, a pastora, o pastor começam a pregar, dão uma palavra, entenda, é a boca de Deus ali. Não que o pastor seja Deus e a pastora, imagina, longe disso. Mas naquele momento ele está sendo usado para trazer para a igreja uma palavra. Como está acontecendo aqui agora, nesse devocional. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você preste bastante atenção nessa live de hoje. Sabe, meu coração está aqui queimando por aquilo que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Então não se distraia. Preste bastante atenção. Abatidos, mas não destruídos. Eu quero começar esse devocional de hoje lendo a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 4, versículos 7 ao 9. Preste bastante atenção. Mas temos esse tesouro, Paulo está dizendo, temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, de todos os lados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Queridos, eu não sei você, mas esses versículos da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, falou nesta manhã comigo enquanto eu estava lendo profundamente. Queridos, nós somos esse vaso de barro que temos dentro de nós um grande tesouro, que é a presença de Deus, que é a presença do Espírito Santo. Mas, mesmo com a presença do Espírito Santo em nós, mesmo cheios de Deus em nós, continuamos sendo um vaso de barro. É isso que Paulo está dizendo aqui. Temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que temos aqui dentro, que tudo excede, é maior do que todas as coisas. Queridos, o que você tem dentro de você, o que eu tenho dentro de mim, você não faz ideia do poder que há. Nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos cheios do Espírito Santo. Nós somos cheios da presença de Deus. Mas Paulo está dizendo, temos um grande tesouro em nós. Porém, continuamos sendo um vaso de barro para entender que todo esse poder, toda essa graça, toda essa força
que existe em nós provém de Deus e não de nós. Por isso que às vezes você fica cansado, por isso que às vezes de repente te abate uma tristeza, de repente você começa o dia já angustiado, angustiada. Mas aí vem Deus com muito amor, com muita misericórdia, e nos traz uma palavra dessa que de todos os lados somos pressionados. Acontece coisas que a gente não sabe nem de onde vem. Somos pressionados. Mas não desanimamos, ou seja, continuamos a nossa jornada, porque dentro de nós existe um tesouro, existe um poder que emana do alto, que nos fortalece. É verdade, ficamos perplexos, mas não ficamos desesperados. Somos perseguidos pelos sentimentos, pelas palavras contrárias, pelas situações da vida, mas não somos abandonados pelo Senhor. Ficamos abatidos, mas não destruídos. Queridos, no início do devocional eu falei que essa palavra hoje era para mim. Sabe por quê? Hoje eu acordei angustiado. Hoje eu acordei com uma angústia aqui dentro de mim. Sem motivo. Sem motivo. Mas na hora que eu abri os olhos, eu fui tomado por uma tristeza muito grande. Uma angústia muito grande. Eu falei, Senhor, e aí o Espírito Santo, antes de eu entrar aqui no escritório e começar a orar, o Espírito Santo falou no meu coração assim, filho, você é barro. Entenda isso. Você é barro. Você está sujeito a sentir essas coisas. Aí eu entendi. Levantei da cama, entrei no meu escritório, falei, eis-me aqui, Senhor. E comecei a orar dizendo, Senhor, eu sei que eu sou um barro, como o Senhor falou. Por isso, me enche com teu poder e glória. Me enche com a tua graça. Amém, Karina. Tenha certeza que Deus está contigo aonde você estiver, viu? Descansa no Senhor. Onde você colocar as plantas dos seus pés, o Senhor está presente. E aí, querido, eu comecei a orar ao Senhor, Ele me deu essa palavra. Não tem mais angústia, não tem mais tristeza. Fui renovado na presença do Senhor, mas eu entendi que esses sentimentos vieram para me lembrar que eu sou um barro. Que eu sou um barro. A alegria invadiu meu coração. O amor de Deus me encheu novamente. E aí eu fiz esse devocional. Por isso que eu disse que ele foi para mim. E eu quero compartilhar com vocês. Eu vou ler de novo o início desse devocional, o texto base que Deus colocou no meu coração.
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7 ao 9, diz assim: temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que tem em nós, que tudo excede, provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, sim, mas não destruídos. Aleluia. Você está de pé. Eu estou de pé. Quando o apóstolo Paulo escreveu isso, ele deixou claro que não existe vida cristã sem reconhecer quem somos, sem reconhecer as nossas limitações, sem reconhecer as nossas fraquezas e sem reconhecer que somos completamente dependentes do Senhor e do seu poder. Somos um barro na mão do oleiro. Deus deixou isso muito claro para mim. Sabe, enquanto estivermos neste mundo, nós vamos enfrentar problemas, adversidades, porque somos frágeis, somos barro. Mas entenda uma coisa, isso que lemos do apóstolo Paulo nos ensina como, mesmo sendo barro que somos, vencemos todos os dias. Como eu falei para vocês, eu acordei diferente hoje, com um sentimento de angústia, de tristeza, sem motivo. Queridos, para ficar triste, para ficar angustiado é muito difícil. Eu tenho uma fé tão grande, uma convicção na minha vida, na vida de Deus em mim tão grande, que para ficar triste e angustiado é difícil. Por isso que eu falei que é sem motivo. Mas eu entendi, Deus estava deixando um recado para mim, me fazendo lembrar que eu sou um barro e que eu sou passivo a sentir tristeza, angústia, ser abatido, ficar perplexo, ser pressionado pela vida, pelas questões e demandas da vida, mas não destruído. Apesar de ser um barro, eu estou de pé. Apesar de você ser um barro, você está de pé. E essa porção da palavra que lemos de segunda carta de Paulo aos Coríntios tem grandes lições para nos ensinar nesta manhã. E é elas que eu quero compartilhar com você. Primeira coisa, primeira verdade que você precisa entender. Grave essas verdades no seu coração hoje. Mesmo sendo barro que somos, mesmo pressionados, mesmo perplexos, mesmo perseguidos, mesmo abatidos, entenda essa primeira verdade: você é fortalecido por Deus. Você é e sempre será fortalecido por Deus. O que lemos em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 8, parte A, diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Por que não desanimados? Porque a nossa força vem do Senhor. Eu não sei o que você está vivendo, mas você pode estar sendo pressionado por todos os lados na sua vida. Na família, no trabalho, nas questões financeiras, nos relacionamentos, não sei. De repente você está sendo pressionado por todos os lados. Mas entenda essa verdade, essa primeira verdade: você é fortalecido, fortalecida todos os dias pelo Senhor. Eu levantei angustiado, eu levantei triste, mas na mesma hora
Eu fui fortalecido pelo Senhor. Somos fortalecidos pelo Senhor. Como eu falei, você pode estar sendo pressionado, pressionada de todos os lados, mas entenda uma coisa: se você é um vaso de barro, você abriga dentro de você um grande tesouro, a presença do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o mesmo Espírito que ressuscitou o Cristo dos mortos, entenda isso, o mesmo Espírito que depois de 3 dias que Jesus tinha morrido, esse mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, habita em mim, habita em você. Você sabia disso? Você tem essa noção que aquele poder bombástico, aquele poder tremendo que levantou Cristo da tumba, ressuscitou Cristo, habita aqui, habita aí em você. Esse é o maior tesouro que você tem. O poder da ressurreição habita em nós. Eu vou repetir, eu não sei se você entendeu. O poder da ressurreição habita em nós. Para ressuscitar seus sonhos, ressuscitar sua força, ressuscitar seus projetos, ressuscitar sua família, ressuscitar seus negócios, ressuscitar sua alegria, ressuscitar o amor em você, ressuscitar a misericórdia. Então não desanima, porque eu e você somos fortalecidos pelo Senhor. Fortalecidos pelo Senhor. Deus, Ele jamais nos deixará. Você jamais será destruído. Entenda isso. Como eu falei, eu não sei o que você está vivendo, mas você jamais será destruído. Sabe, eu não sei quem me segue no Instagram, mas ontem à noite eu escrevi uma frase que Deus colocou no meu coração. E eu compartilhei ontem nos stories do meu Instagram. Uma crise, uma adversidade, um problema, não é o início e nem o fim. É uma transição. Então tenha certeza, vai terminar tudo bem. Uma crise, um problema, uma adversidade, não é o início e nem o fim de algo. É uma transição. Você está indo para um nível maior. Você sabia disso? Você vai voar mais alto do que você está voando. Deus vai te colocar em lugares altos. É uma transição. Vai terminar tudo bem. Por isso não desanima. Porque a força que você precisa, a força que eu preciso, vem de Deus, vem do Senhor. Olha o que Deus diz através da sua palavra. Isaías 41, versículo 13. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que te segura pela mão direita e te diz, não temas, eu te o ajudarei. Amém? Eu vou repetir. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Eu te seguro pela minha mão direita e te digo, não temas, eu o ajudarei. Recebe essa palavra nesta manhã. Você é fortalecido, fortalecida pelo Senhor. Todos os dias. Todos os dias. Grave essa verdade no seu coração. Segunda verdade que eu quero compartilhar com você. A segunda verdade é que você sempre, em
encontra esperança em Deus. Porque o Deus que servimos, o Deus que confiamos, Ele é o Deus da esperança. Por isso que Paulo diz em segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 4, que lemos, versículo 8, agora a parte B do versículo diz: ficamos perplexos, mas não ficamos desesperados, porque existe esperança. A esperança é a convicção e a certeza de que dias melhores virão. A esperança é o combustível que nos faz caminhar todos os dias. A esperança é uma espera de que coisas novas vão acontecer, porque temos a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Você encontra esperança em Deus. Você pode ficar perplexo, você pode olhar para a situação e falar: nossa, eu não estou entendendo nada, eu não sei por que eu estou passando por isso. Eu confesso que eu acordei de manhã, eu fiquei perplexo. Eu falei: mas Senhor, o que eu estou sentindo? Sem motivo. Não aconteceu nada ontem, não aconteceu nada hoje de manhã. Foi tudo bem, ontem foi um dia maravilhoso. Tive conversas com pessoas, foi um dia maravilhoso. Por que eu acordei assim? Eu fiquei perplexo. Mas eu não fiquei desesperado, porque eu sei quem cuida de mim, eu sei quem cuida da minha vida. E a primeira coisa que eu fiz foi me colocar em oração. Então entenda isso, a esperança, ela sempre está no Senhor. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para o Senhor. Renova a sua esperança nele. A minha oração é que você saia daqui hoje renovado, de coragem, de ânimo, de esperança, de força. Olhe para Jesus. Sabe, Paulo sabia quem era Deus. Paulo não permitia que a perplexidade diante dos ventos contrários, diante das demandas da vida, Paulo sabia, diante dessa perplexibilidade do sofrimento, da dor que de repente ele estava sentindo, ele sabia que nada iria abalá-lo, que ele não estaria vulnerável a essas situações, porque a esperança dele estava firmada em Deus. Onde está a sua esperança? No nosso governo desse mundo? Onde está a sua esperança? Nos recursos que você tem? Onde está a sua esperança? Na sua sabedoria? No seu conhecimento? Onde está a sua esperança? Nos seus amigos? No seu pastor? Na sua pastora? Onde está a sua esperança? Se tiver nessas coisas todas que eu falei, você vai perecer. Você vai se entristecer. Você não vai aguentar. A sua esperança, a minha esperança, sempre deve estar naquele que tem todas as respostas, naquele que conhece a nossa vida profundamente, Jesus Cristo. Mude o foco da sua esperança. Direcione a sua esperança para o lugar certo, para aquele que jamais vai te frustrar, para aquele que jamais vai te decepcionar. Você pode até estar perplexo, perplexa, mas não se desespere. Por causa de Jesus Cristo, ainda podemos ter esperança. Olha o que o salmista diz no Salmo 62, versículo 5. Descanse somente em Deus. Ó minha alma, dele vem a minha esperança. Olha o que o salmista está dizendo. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Lembra que eu falei do cansaço no início do devocional? Esse cansaço não é o cansaço físico, é o cansaço da alma, o cansaço do espírito.
Às vezes estamos abatidos, sim. Às vezes estamos com a alma abatida. Lembra Jesus no Getsemane, quando ele orou a Deus, o Pai, pedindo que afastasse dele aquele cálice? Ele disse para os discípulos: a minha alma está abatida. A minha alma está angustiada, disse Jesus naquele momento, com angústia de morte. Imagina, ele sabia que naquele momento adiante ele ia estar na cruz. Jesus sabia que ele ia ser crucificado. Por mim e por você. Aí vem os anjos. A palavra de Deus diz que depois dessa oração de Jesus, os anjos vieram e o confortaram. Ei, você sabia que a palavra de Deus diz que o Senhor deu ordem aos anjos ao nosso respeito? Na sua casa existem anjos acampados. No seu trabalho existem anjos acampados. No seu dia a dia, no seu vai e vem, existem anjos te acompanhando. Isso é bíblico. Anjos são enviados por Deus para que cuidem de nós. Estejam conosco todos os dias. Confie nisso. Tenha esperança e descanse em Deus. Descansa a sua alma em Deus. Amém? Terceira verdade que eu quero compartilhar com você. Entenda, mesmo diante de tudo aquilo que você está vivendo, não sei, diante de situações que de repente você está passando. Terceira verdade: você e eu somos sustentados por Deus. Não tem um momento que a mão de Deus não esteja sobre você, te sustentando, te mantendo de pé. Você acha que você acordou hoje por vontade própria? Não. Eu e você acordamos hoje porque o Espírito de Deus nos levantou, nos sustentou. Entenda essa terceira verdade: você é e sempre será sustentado, sustentada por Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, que lemos, capítulo 4, versículo 9, diz assim: somos perseguidos, mas não abandonados. Situações nos perseguem, circunstâncias nos perseguem, mas o Senhor está conosco, nos sustentando, porque não somos abandonados. Queridos, desde a criação sua, antes de você ser um embrião, um feto, Deus já tinha planos para você. Desde lá para cá, Ele jamais te abandonou. Sabe, ainda que aos olhos humanos você seja capaz de perceber o amparo do Senhor, o cuidado do Senhor, por causa da perseguição, por mais que você não esteja vendo esse sustento, mas entenda uma coisa: não se mova por aquilo que você está vendo, mas se mova por aquilo que você acredita, pela esperança que você tem, pelo sustento do Senhor na sua vida. Se você ficar olhando só para as circunstâncias, você não sai do lugar. Se você ficar olhando só para os sentimentos, imagina se eu tivesse parado ali na cama, sentindo o que eu estava sentindo, e não levantasse da cama, eu ia estar lá até agora, deprimido, triste, angustiado. Não se mova por aquilo que você vê, se mova por aquilo que você acredita, se mova pela sua fé. Existe um Deus que te sustenta, amém? Existe um Deus que te sustenta. Sabe, a nossa fé
deve considerar com convicção o sustento de Deus. O sustento de Deus. Olha o que diz no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1 ao 3. Escute esse versículo que eu vou ler com os ouvidos e guarde no coração. Receba essa palavra agora de manhã. Mas agora sim diz o Senhor, aquele que te criou, aquele que te formou, não temas, pois eu o resgatei e o chamei pelo meu nome, você é meu, diz o Senhor. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles jamais vão te encobrir. Eu estarei com você quando você atravessar esses rios, eles não vão te encobrir. Quando você andar e atravessar o fogo, ou seja, quando a intensidade da adversidade ficar maior, quando você atravessar o fogo, você não se queimará. As chamas não te deixarão em brasa, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o seu Salvador. Ei, seu coração não queima com essa palavra? Sua alma não estremece com essa palavra? O seu espírito não glorifica a Deus com essa palavra? Agora sim diz o Senhor, aquele que te criou, aquele que te formou, não temas, pois eu te resgatei, eu te chamei pelo seu nome, você é meu. Ei, eu e você somos propriedades do Senhor. Quando você atravessar qualquer água, qualquer tempestade, eu estarei com você, diz o Senhor. Quando você atravessar os rios turbulentos da vida, eles não vão te encobrir. Quando você estiver no ápice da luta, ou seja, quando você atravessar o fogo, ele não te queimará, chama alguma te deixará em brasa. E ele diz, pois eu, diz o Senhor, eu sou o seu Deus, o seu Salvador. Ei, você é sustentada por Deus. Você é sustentado por Deus. Descansa. Descansa nessa verdade. E última verdade, para entrarmos em oração. A última verdade, entenda. Não importa o que você está vivendo, não importa o que você está passando, não importa o tempo que você está. Mas essa quarta verdade deve preencher a sua alma, o seu coração e o seu espírito. Você sempre será restaurado por Deus. Amém? Você sempre será restaurado por Deus. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, que lemos lá no início, agora o versículo 9, a parte B diz: abatidos, angustiados, tristes, mas não destruídos. Ei, estamos de pé. Estamos de pé. Eu não sei como foi o seu dia ontem, mas hoje você está de pé. Hoje o Senhor está ministrando no seu coração. Hoje o Senhor está te mantendo de pé para viver esse novo dia que Ele está colocando diante de nós. Você é restaurado. Você é restaurada por Deus. Isaías capítulo 40, agora o versículo 28 em diante diz assim: será que você não sabe? Olha a pergunta que Deus está fazendo para mim e para você nesta manhã. Será que você não sabe? Você nunca ouviu falar? Ei, o Senhor é um Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não cansa, não fica exausto.
Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece os cansados, dá grande vigor aos caídos, aqueles que estão sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, aleluia, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que aguardam no Senhor, renovam as suas forças, voam como águias, correm e não se cansam, andam e não ficam fadigados. Ei, espera no Senhor. Espera no Senhor, Ele vai te restaurar. Ele vai te restaurar. Espera no Senhor e renove as suas forças. Espere no Senhor. Eu sei que eu e você somos um vaso frágil. Como eu fui despertado hoje por Deus, eu sou um barro. Eu sou um barro. Mas dentro desse barro, dentro desse vaso, desse barro, existe o poder da ressurreição. O poder que ressuscitou Cristo dos mortos habita em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Então não se preocupe. Você pode ser pressionado, pressionada de todos os lados, mas você é fortalecido por Deus. Você pode até ficar perplexo, mas você encontrará esperança no Senhor. Você pode até estar sendo perseguido, perseguida pelas situações, pelas vozes contrárias, pelos sentimentos contrários, mas você é sustentado e cuidado pelo Senhor. Ah, queridos, você pode até ficar abatido, abatida, mas você jamais será destruído. Aleluia. Aleluia. Ori canta lá, machurienta. Eu não sei você, mas eu sinto a presença de Deus. Ele está aí com você, Ele está aqui comigo. Ele é Senhor, Ele é Rei. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e é eternamente Deus, Ele não mudou. Seja nessa manhã fortalecido, fortalecida pelo Senhor. Espera no Senhor e seja renovado, renovada pela sua presença. Glória a Deus. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com você nesta manhã. Glória a Deus, Karine, glória a Deus. Ele está aqui, Ele está aí. Queridos, sinta a presença de Deus aonde você estiver agora. Eu não sei onde você está, mas sinta a presença de Deus. Ele está aí do seu lado te dizendo, você é um barro. É. Você não é um super-homem, você não é uma super-mulher, mas dentro de você habita um grande tesouro. O meu poder, diz o Senhor. Aleluia. Queridos, a presença de Deus é uma coisa tão real. Sabe aquela promessa de Deus que diz, eis que estarei convosco todos os dias? Todos os dias. Não tem um segundo sequer que Deus esteja distante de você. Ele te ama tanto, 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 tanto. Ele só quer o seu bem. Por isso entenda, tudo vai passar. Tudo vai passar.
Eu fui renovado pelo Senhor nesta manhã. Eu fui renovado pelo Senhor. Continue firme. Você é fortalecido, fortalecida por Deus. Você encontra esperança só em Deus, só em Deus. Você é sustentado, sustentada por Deus. E você é restaurado, restaurada por Deus. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, continuamos nessa presença gloriosa. Continuamos nessa presença que mexe conosco, que nos transforma, que nos restaura, que nos corrige, que nos ensina. Ah, Senhor, como é bom. Como é bom saber que o Senhor está aqui conosco, contemplando, Senhor, porque tudo aqui que fazemos tem a ver com o Senhor e não conosco. Obrigado, Senhor, por esse amor que nos constrange, esse amor imensurável que nos alcança a cada dia. Obrigado, Senhor, por nos acordar nesta manhã, renovar em nós o fôlego de vida, como somos gratos por isso, Senhor. Acordamos, isso significa que temos mais uma chance, mais uma oportunidade para recomeçar, para fazer de novo. Ah, Deus, obrigado, Senhor. O que seríamos de nós sem a Tua presença? Ah, Pai, se não for para ir conosco, não nos tire daqui, não nos faça sair daqui. Precisamos de Ti, precisamos da Tua presença em nós. Obrigado, Jesus. Como eu Te amo, Pai, como eu Te amo. Como Te amamos, Senhor. Tu és tudo que temos, Tu és o nosso bem maior. Por isso, todos os dias estamos aqui, Senhor, às 6 horas da manhã, para Te adorar, para Te louvar, para dizer que Tu és o nosso Deus e que não há outro além de Ti, Senhor. Ah, Deus, como é bom ser cheio da Tua presença. Enche o nosso cálice, Senhor, nesta manhã até ele transbordar. Transbordar de amor, de misericórdia, de graça, de alegria. Ah, Deus, obrigado. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, obrigado. A Tua palavra nos renova. A Tua palavra nos restaura. A Tua palavra nos corrige. Que possamos a cada dia ter sede da Tua palavra. Aprender mais e mais do Senhor. Por isso renova, Senhor. Renova a nossa fé. A nossa esperança. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu grande amor. Obrigado, Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu Te peço por aqueles que estão online comigo agora, Senhor, que ouviram a Tua palavra. Ah, Senhor, como eu os amo, Pai. Como eu os amo em Cristo. A minha oração é que tudo aquilo que não provém da Tua vontade na vida deles, toda angústia que de repente eles estão sentindo, todo medo, toda preocupação, de repente um misto de emoções. Ah, Pai, transforma isso, Pai, em alegria, transforma isso em graça, transforma essas coisas em poder e que eles possam continuar caminhando na Tua presença, cheio da Tua graça. Ah, Pai, como é bom, Senhor,
a tua presença na vida deles. Que eles possam viver aquilo que eles ainda não viveram no Senhor. Que eles possam experimentar aquilo que eles ainda não experimentaram no Senhor. Que eles possam ser transformados de glória em glória. Por isso, Pai, renova a tua presença neles agora, nesta manhã. Que teu Espírito Santo que habita neles os impulsione, os façam avançar, vencer a cada dia. Obrigado, Pai, pela vida deles. Eu te louvo, Senhor, por a vida de cada um deles. Por isso, Pai, eu te peço que a tua boa mão esteja estendida sobre eles, sobre a casa, sobre a família, sobre os filhos. Que eles sejam renovados em nome de Jesus. Pai, não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Abençoa, toca, acalma a tempestade. Que eles sejam renovados na tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois, Pai. Que essa palavra seja vida no coração deles, que eles sejam renovados na tua presença. Que esta palavra produza frutos em nossos corações. E que possamos, Pai, viver o dia de hoje no centro da tua vontade, fazendo aquilo que agrada o teu coração. Obrigado, Senhor, obrigado. Que manhã especial, Senhor. Isso porque o Senhor está presente. Tudo tem a ver com o Senhor. Obrigado, Pai, obrigado. É no teu nome, Jesus, é no teu nome que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos.